Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 29 de setembro do ano 2020. Hoje é terça-feira. No livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo de número 8, diz assim: Quem já ouviu uma coisa dessas? Uma pergunta. Quem já viu algo assim? Outra pergunta. Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz os seus filhos. Eu resolvi trazer esse vídeo hoje para os irmãos, né, que são inscritos no meu canal João Peixoto, no canal da minha esposa Lidiane Peixoto, para trazer um esclarecimento de quando a figueira brotou. Israel é a figueira, né? Israel, ele é o ponteiro do relógio mundial de Deus. A igreja ela tem que olhar para Israel. Jesus disse: olhai para a figueira e para as árvores, ou seja, as nações gentílicas, principalmente a Europa, porque é da Europa é que vai vir o anticristo. Daniel 9, versículo 26. Então, meus irmãos, existe um grupo de teólogos que eles acreditam que a figueira ela brotou em 67. Mas essa crença de que a figueira ela brotou em 67, ela vai contra este ensino bíblico de Isaías 66, versículo 8. Em 67 foi a retomada de Jerusalém, a reconquista de Jerusalém. Jerusalém estava na mão da Jordânia, e aí o exército de Israel retomou, ele reconquistou Jerusalém. Então ali não foi o brotar da figueira. O brotar da figueira foi quando Israel voltou a ser nação. Então, partindo dessa expectativa de que a figueira brotou em 67, então 80 anos de Israel só vai dar no ano 47. E 73 anos de Israel só vai dar no ano 40. Então as pessoas que creem nisso, geralmente, elas não estão esperando Jesus voltar por esses dias. Mas aqui Isaías, ele está dizendo assim, ó, quem já ouviu uma coisa dessas? Uma pergunta. Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer em um só dia? Em outra tradução diz, será que pode uma nação? Aqui na minha tradução aqui diz um país, é uma tradução mais atualizada, né? Será que um país pode nascer em um só dia? Então, 67 não foi o nascimento de Israel, não foi o nascimento da nação de Israel, não foi o brotar da figueira. 67 foi a retomada, foi quando Israel foi reconquistada, retomada. Inclusive David Ben-Gurion foi um dos soldados que estava ali presente na retomada em 67. David Ben-Gurion, que depois ele se tornou o primeiro-ministro de Israel. Interessante que quando as tropas israelenses elas reconquistaram Jerusalém em 67, David Ben-Gurion ele colocou a mão no Muro das Lamentações e ali ele citou uma frase muito interessante. Ele disse assim: olha, voltemos para que o nosso Messias voltem. Então veja bem, voltemos para que o nosso Messias volte. Então, sem a cidade de Jerusalém, não tem como Jesus voltar, porque Jesus precisa da cidade para quê? Para estabelecer o reino teocrático. Jerusalém significa casa de paz. Jesus vem em Jerusalém para estabelecer a paz. Então a contagem regressiva para o arrebatamento da igreja. A igreja tem que olhar para Israel. Israel é o sinal para a igreja. Então a contagem regressiva para o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém, ela começou quando Israel nasceu em um só dia. Não foi em 67. Que dado que foi essa então em que Israel nasceu em um só dia? Foi exatamente no pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial ela terminou em 1945, né? Então os aliados, né, vendo o mal que Hitler havia feito ao povo judeu,
A ONU, né, foi criada a ONU também em 1945, a Organização das Nações Unidas, né, com a sua sede em Nova York hoje. Então, os aliados, vendo o mal que Hitler havia feito ao povo judeu, eles fizeram uma eleição na ONU, né, uma chamada Resolução 181. A Resolução 181, no dia 29 de novembro de 1947. Essa Resolução 181, ali estava presente o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que também votou a favor, né, da criação do Estado de Israel. Não foi um voto Minerva, como as pessoas pregam, nada disso. Não teve nada de voto Minerva, né? Então, ali o Estado de Israel foi criado em 29 de novembro de 1947, cumprindo então esse texto bíblico aqui. Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Sim, pode, porque nasceu Israel no dia 29 de novembro de 1947. Aqui, ó, pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz os seus filhos. Exatamente. Antes que vier as dores de parto, né? Israel sofreu ali muito ali na Segunda Guerra Mundial. Ali, Hitler, ele assassinou 6 milhões de judeus Segunda Guerra. Então Hitler, quando ele tocou em Israel, ali houve um remanescente que escapou da espada de Hitler. Está escrito em Jeremias 31 ali, no versículo 24, e aliás, Jeremias 30 no versículo 24, nos últimos dias entendereis isto. Né? E a partir do capítulo 31 fala sobre isso, o povo que escapou da espada. Então um remanescente ali, que escapou ali do nazismo, que escapou ali das fornalhas de Hitler, eles emigraram para Israel a partir do momento em que foi criado na ONU o Estado de Israel. Então, quando Israel foi criado, quando que foi que a figueira brotou? 1947. Alguns podem dizer assim, não, foi 14 de maio de 1948. 14 de maio de 1948 não foi a fundação de Israel, foi quando o David Ben-Gurion, ele decretou a independência de Israel. Por que ele decretou a independência de Israel? Porque Israel era colônia britânica. Foi quando as tropas britânicas, as tropas da Inglaterra, desocuparam o país. Então, até 1948, até o ano 14 de maio de 1948, Israel era uma colônia britânica, igual o Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, 22 de abril de 1500. Só que a nossa liberdade, a independência do Brasil, a independência de Portugal, foi em 7 de setembro de 1822. O Brasil ainda era uma colônia até... O Brasil foi descoberto em 1500, mas até 1822 o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. É o mesmo caso lá de Israel. O Estado de Israel foi criado na ONU em 1947, mas até 48, Israel ainda era uma colônia britânica. Então ali na guerra da independência ali foi quando David Ben-Gurion, ele decretou a independência de Israel. Mas Israel tinha nascido já, ele nasceu no 29 de novembro de 1947. Portanto, não tem nada a ver esse texto bíblico aqui com 67. A figueira é Israel. Aonde que brotou a figueira? 29 de novembro de 1947. Então Deus, ele tem essas duas datas. 29 de novembro de 1947 foi quando a figueira brotou. 14 de maio de 1948 foi quando foi decretada a independência de Israel. A independência. Agora, o que vale é o documento registrado na ONU. A data ali do nascimento. O que vale é o documento. Por exemplo, eu posso ter um filho, meu filho pode nascer, né? Hoje eu posso registrar ele daqui 10 meses. Se eu registrar aquele filho na data, tá certo. O que vale é o documento, é o registro ali, a data que o filho ali nasceu. Ali que vale o documento. Antigamente era assim, né? Nascia um filho, demorava o pai a registrar, aí esquecia a data, ficava 2, 3 anos para trás, registrava tudo errado. Então o que vale é o documento, é o registro na ONU. O registro que foi feito lá. No dia 29 de novembro de 1947, foi o dia em que Israel foi criado lá na ONU, na resolução 181.
Resolução 181 da ONU, com a presença do chanceler Oswaldo Aranha, né, que era um gaúcho, né, brasileiro, gaúcho, por isso que o Brasil ainda é abençoado, porque o Brasil votou a favor da criação do Estado de Israel, e em cumprimento à palavra, abençoarei os que te abençoarem. Deus falou lá com Abraão, o pai do povo judeu. Então as nações que votaram ali contra Israel, as nações que não quiseram o Estado de Israel votaram contra, você pode olhar a história dessas nações. É só o irmão entrar lá no Google e pesquisar lá. Qual que foi as nações que votou a favor de Israel e quais foram as nações que votou contra Israel na ONU em 29 de novembro de 1947, você vai ver. Você vai ver que as nações que votou contra Israel são nações hoje que não são abençoadas, porque o Senhor falou, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então o Brasil, com toda essa idolatria que é, esse culto à imagem de escultura, sendo o país do samba, o país do futebol, ainda é abençoado por causa disso. Por causa do voto do brasileiro Oswaldo Aranha, do gaúcho Oswaldo Aranha, que votou a favor do Estado de Israel. Mas não foi voto Minerva igual muita gente ensina. Não teve empate ali, né? Teve uma diferença ali de votos ali. Aranha, Oswaldo Aranha, ele votou a favor da criação do Estado de Israel. Então é por isso que o Brasil é abençoado. Então esse texto de Isaías 66:8, quem já ouviu uma coisa dessas, quem já viu algo assim, será que um país pode nascer num só dia? Esse texto aqui, ele só se encaixa no dia 29 de novembro de 47, quando Israel foi criado na ONU. Israel foi criado na ONU, em um só dia na ONU, uma reunião que teve na ONU em um só dia. Esse texto aqui só se encaixa em 29 de novembro de 1947. Ele não se encaixa em 48 e nem em 67, porque 48 não foi criado o Estado de Israel. Ali foi decretada a independência, quando as tropas britânicas desocuparam a Palestina e Israel passou a ser uma nação independente. E 67 foi a retomada de Jerusalém. Deus, ele é muito sábio. Primeiro tinha que ter o povo. Se não tiver o povo, Jesus não pode voltar para o judeu. Então primeiro tinha que ter uma terra. Deus criou a terra. Norbert Eliot, da Chamada da Meia-Noite, ele tem uma pregação muito forte em cima disso aí. O propósito da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela criou uma terra para o povo. Qual foi o propósito da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, ela criou um povo para a terra. Norbert Eliot explica isso no Congresso da Chamada da Meia-Noite. Então, qual que é o propósito, então, de 67? Jerusalém. Jerusalém precisa de estar na mão do povo judeu para que Jesus volte. A terra de Israel existe, o povo de Israel existe, Jerusalém existe. Então só falta agora o quê? Só falta Jesus retornar em Jerusalém para estabelecer o governo teocrático, a teocracia. Ou seja, o milênio sabático. Então a terra de Israel, a nação de Israel, ela brotou em 29, a figueira, né? A figueira é um símbolo de Israel. A figueira brotou em 29 de novembro de 47. Quanto tempo que é uma geração? Jesus disse, não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. A geração que brotou em 47, 48. Né? Nesse intervalo aí. Então, quanto tempo que é uma geração? A Bíblia diz que uma geração vai até 80 anos. Dentro dessa janela, nós cremos que vai acontecer o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém, antes que chegue os 80 anos de Israel. Porque Jesus disse, não passará esta geração. Ou seja, a palavra grega usada é geneia. O que quer dizer geneia? Geração que está vivendo atualmente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.